Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. E aí, tá feliz? Hoje eu fui lá ver de novo a cadeira, ó. Wagner foi lá na fábrica, mas eu sou um pouco mais chato. Ele está inventando uma cadeira nova para a gente, olha só. Está fazendo, pedir para ele colocar assim na cadeira, foi eu e o Igor hoje, uma voltinha assim, para quando você sentar, ser mais acolchoada. Que isso, ó. Nem Salomão tinha uma cadeira dessa. E Deus está fazendo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. A gente vai continuar no chamado, mas eu quero dar um parêntese para você hoje. Gente, vocês chegaram a ver as iluminações novas? Você viu como é que ficou bonito? Quem gostou aí? Vitor, joga uma iluminação aí para o pessoal ver. Aquela que começa a rodar tudo. Olha só, que isso. Hoje eu entrei na igreja e eu falei, tá muito bonito. Diga para o seu irmão, vai melhorar mais. Pode voltar, Vitor. Muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonatas, filho de Amitai, dizendo, anda, vá correr na grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarse em sentido totalmente contrário para fugir do Eterno. E ele desceu no porto de Jope, achou um navio que estava de partida para Tarse, comprou a sua passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe quanto o Eterno pudesse. Deus, fala conosco em nome de Jesus, e que a Tua palavra possa nos encher de uma forma tremenda. Nos dê uma mente saudável, uma mente inteligente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu comecei falando sobre Jonas, mas vou voltar para Maria. E eu vou te explicar o porquê. Você imagina Jonas recebendo a palavra do próprio Deus. A palavra era muito clara. Jonas, preciso que você vá até a Nínive e pregue. Chamado. Um chamado direto. Não foi um anjo. Foi o próprio Deus falando com Jonas, um profeta. Profeta era aquele que deveria escutar Deus. Ponto final. Mas Jonas escuta, mas desobedece ao Senhor de uma forma impressionante. É como se Deus não estivesse falando nada com ele. Ele escuta a palavra, como eu disse, eu não vou entrar agora em Jonas, mas o fato dele escutar a voz de Deus e decidir, não aceito, não quero, não concordo. Talvez se você fosse num cemitério hoje, você ia ver uma porção de histórias de pessoas que morreram, que tinham um chamado, mas em algum momento fizeram exatamente como Jonas. Se Deus não tivesse misericórdia de Jonas, talvez uma cidade inteira não teria sido alcançada. Maria, quando recebe esse chamado, é impressionante que ela não toma a decisão de fugir, de falar, não quero anjo, suma daqui, que palavra é essa? Não quero ouvir essa palavra. Quantos de vocês sente que tem um chamado para algo, mas está sempre fugindo? É igual
aquele jovem que ele sente que ele tem um chamado para a medicina. Mas ele começa a pensar o quanto caro é a faculdade de medicina. E ele não tenta, ele decide não estudar mais, mas lá dentro dele, ele tem um chamado para isso. Ele fica pensando, um dia eu poderia curar alguém. Mas por causa das dificuldades, sei lá pelo quê, você decidiu abortar e decidiu fugir. Jonas tinha um motivo. Ele preferiu ouvir seu próprio coração e o povo do que o próprio Deus. Foi por isso que ele fugiu. Ele tinha medo da sua reputação. Maria faz o contrário. A reputação dela estaria em xeque. Os riscos de ser apedrejada, como eu falei domingo, eram eminentes. Você imagina, ela recebe uma visita que não tem a ver com ela, tem a ver com Deus. Maria nunca fez nada para merecer isso. Só foi agraciada e escolhida. Você sabe qual é o nosso problema? A gente acha que o nosso chamado, a nossa vida com Deus tem a ver com a gente e não com Deus que me chamou. Quantos de vocês já escutaram um novo convertido ou alguém que nunca se converteu? Ele sempre fala, não, quando eu melhorar eu vou para a casa do Senhor. O novo convertido ele fala, não, só vou trabalhar nas coisas de Deus quando eu ficar melhor. Parece que a gente está sempre querendo melhorar alguma coisa e usa isso como desculpa para fluir na presença de Deus. Se cada processo que a gente passa, a gente é aperfeiçoado até o momento da perfeição, quando a gente morrer. Seria tão bom se Maria recebesse tudo, mas quem estaria pronto? Imagina, Arante, olha só, você vai receber um chamado, mas você vai ver seu filho morrer. Quem ia querer? Antes de eu ser pastor, vem cá, vão bem falar mal de você. É? Vão. Pastor é impressionante. Se comprar um carro novo, está roubando. Sabia disso? Se andar de carro velho, como é que pode relaxado? Anda com esse carro velho. Se a minha esposa andar linda demais, metida, nojenta. Se ela andar mal arrumada, como é que pode ser tão relaxado? Se eu boto perfume demais, tem dinheiro, usa perfume. Se eu não usar, como é que pode, é fedorento? Sempre vai ter alguém. Se me contasse os problemas que eu ia passar, provavelmente eu ia querer amenizar a minha dor ou qualquer tipo de luta. Quando você foi numa entrevista de emprego, todo mundo começa falando sobre o quê? Sobre salário, sobre os seus benefícios, e a pessoa fica logo feliz. Naquele momento da entrevista, a pessoa está querendo tanto passar no emprego, que quando o que a entrevista diz, mas vai ter um sábado que você, vai ter que trabalhar. Não, eu fico. Às vezes vai ter um domingo, que vai ter um balanço, eu vou precisar de você. Não, eu fico, porque o interesse de viver aquilo é maior do que pensar nas consequências de viver. Aí quando chega o primeiro domingo, por que eu aceitei esse emprego? Maria não. Ela sabe o que vai acontecer com ela. Ela tem noção de que a gravidez dela, por uma intervenção divina, ia querer dela uma atitude do mesmo tamanho de fé. Ela fica grávida de um milagre e agora tem que responder a esse milagre
com fé. Agora eu cheguei o que eu quero falar com você. Como é que você recebe a voz do Senhor? Com uma atitude de fé ou uma atitude de fuga? Será que você vai ser um profeta fugindo de Deus? Ou você vai ser alguém que vai dizer: eu tenho uma chamada para cuidar da minha família, eu vou cuidar até o fim. Eu tenho uma chamada para prover a minha família, eu vou prover até o fim. Eu tenho um chamado em Deus, eu não vou desistir e vou até o fim. Ou na primeira dificuldade que aparecer, você vai desistir e vai abortar todo o processo de tudo que Deus tem para você. Quando comecei a pregar essa palavra, é uma palavra que eu prego há muitos anos, eu falei para vocês, e o tema era: não aborte o seu chamado, porque um aborto mata milhões. Eu quero te dizer que se você desistir de tudo que Deus tem para você agora, provavelmente alguém vai morrer nesse percurso. Quando o homem deixa de orar pela esposa, a esposa deixa de orar pelo marido, algum processo é interrompido. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, isso é fato. Se Maria pensasse em todas as consequências, ela ia entrar num mar de medo e ela iria querer se esconder. Deixa eu contar um fato para vocês. Um dia eu fui fazer uma luta num campeonato de jiu-jitsu e eu estava com muito medo. Antes da luta, o rapaz olhou para mim e falou: pastor, eu te conheço, sou eu que vou lutar com você, mas eu não sei te explicar. Eu estava apavorado. O meu coração acelerava tanto e era só uma luta, valia uma medalha. Quando coloquei a mão nele, eu estava tremendo tanto que eu vi tudo rodando. A adrenalina estava me sufocando. Eu segurava, olhava para ele: calma, pastor, você está lutando comigo. Eu sabia lutar, eu treinava com um dos caras mais tremendos, o Juan Lopes. Ganhou campeonato mundial, campeão mundial. Ele há pouco tempo agora está primeiro do ranking. Eu sabia lutar, mas eu perdi antes daquela luta. Eu estava apavorado. Todo o ensinamento que eu tinha desapareceu naquele momento. No meu ensinamento, eu estou com ele. Se ele mexer assim, eu pego, chama ele para guarda. Guardeiro que sou. Mas na hora que eu coloquei a mão, que eu olhei, estava todo mundo olhando, eu fiquei com tanto medo que eu segurava ele, eu tremia assim. E o meu oponente, que não era meu adversário, não é meu inimigo, ele disse assim para mim: pastor, sou eu. Eu falei: está mais forte do que eu. Quando eu vi, eu estava no chão. Quando eu estava lá no chão, que ele começou a fazer algumas coisas, de repente eu consegui me livrar. E eu levantei. Quando eu levantei, que eu olhei para o lado, e sabe como é que é o povo? Uau! Eu olhei, eu falei: que isso, meu irmão? Essa é a parte boa. Eu devo ter feito alguma coisa aqui que está dando certo. Só que entre eu pensar, já estava no chão de novo. Às vezes a gente tem tanto medo, medo de viver, medo de não conquistar, que muda a realidade. Eu não perdi quando eu comecei a lutar, eu perdi sentado antes da luta, por uma pessoa que eu conhecia, que provavelmente se eu lutasse com ele outras vezes, dentro da academia, para mim num ambiente seguro e não um campeonato, eu teria vencido. Será que você está com medo?
do que está para chegar? Vamos falar de um outro medo. Quando você casa e você descobre que tudo é diferente. Você está acostumado à casa de papai, de mamãe, tem tudo. Na casa de mamãe é impressionante. Você está com vontade de comer alguma coisa? Tem. E de repente você chega e você descobre que você está casado. Eu não estou falando só das coisas maravilhosas, mas você descobre que alguém é responsável pela sua família e você descobre que você é. E que tudo que tu aprendeu na teoria, agora você vai ter que vivenciar. E essa vivência do novo, do diferente, é complicada. Porque você lida com uma pessoa que você não controla, que não é você, que apesar de ter gostos parecidos, é completamente diferente de você. Só do fato de ser um homem e uma mulher é diferente. Pensam diferente. E vem o medo. Ou quando você assume uma promoção. Você estava tão acostumado naquele cargo, você passou meses pedindo a Deus: Deus, por favor, me dê esse cargo. Você orou, você veio até aqui na frente e você testemunhou. Mas na hora de você vivenciar, isso te apavora. Em algum momento, tudo que você orou, você pensa: vou desistir. É igual antes de casar. Será que é para me casar mesmo? Quem já casou aqui sabe. A semana antes, não é, Miguel? Semana antes do casamento. Você está apavorado. E aí, será que vai dar certo no bolo? O vestido? Não, se o vestido rasgar, eu não caso mais. O casamento passa a ser um vestido. Eu não caso mais se faltar o cabeleireiro. Se não tiver aquela rosa, eu não caso. Por quê? Porque o estresse faz isso. Já estou avisando as noivas. Vocês vão tudo ficar perturbados uma semana antes. E toda hora aparece mais uma que vai casar. Olha que benção. Igreja do casamento agora, aleluia. Maria era igual a mim, igual a você. Recebe um chamado, não dá para fugir. Não, calma aí, só um minuto. Pai, me dá um dinheirinho aí, que eu vou pegar o primeiro ônibus, primeiro avião, primeiro navio, sei lá para onde. Mas eu tenho que ir embora, porque vão descobrir que eu estou grávida. E se descobrir que eu estou grávida, ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar que aquilo que eu estou carregando é real. É igual quando você fala pela primeira vez. Eu não sei quantos de vocês aqui, mas a minha geração foi expulsa de uma opção de lugares porque a gente falava em línguas. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas essa bateria aqui era o Satanás em alguns lugares. Não podia ter. Na minha época não tinha louvor, tinha corinho. Vocês não sabiam não? Cantor cristão. Johnson, tu não lembra não que a bateria não podia? Eles oravam muito pelos bateristas para expulsar o Satanás das batidas. Parece que sempre o novo é encarado com muito medo. Você sonha tanto com o novo e quando o novo chega, você está tão apavorado. Ou então porque você passou por um trauma. Talvez essa palavra seja para você. Em algum momento algo aconteceu com você e você está com medo. Você já machucou o pé? Quando ele começa a curar, você começa a ficar com medo. Você evita pisar direito. De repente você quebrou algum osso, ele já está curado, não quebra nunca mais naquele lugar. Mas você está com tanto medo que você já anda, por favor não me toque. Ou então pessoas que passaram por algum trauma. Agora você imagina Maria tendo a experiência de saber o que acontece com uma mulher pega em adultério. O que acontece com uma mulher numa cultura onde os judeus
uma das primeiras coisas que ele fala em oração é: obrigado porque eu nasci homem. Ela recebe um chamado que é incompreensível para mim até hoje. Eu não consigo entender plenamente Jesus. É algo tão maravilhoso que eu não consigo entender. Eu já disse para vocês, eu só sei falar de Jesus. Eu rodo, prego de Jesus. Cada um tem seu ministério, irmãos. Você imagina alguém que está carregando algo que é incompreensível, que não tem lógica, até porque não nasceu da lógica e por intervenção humana, mas fé e milagre. É impressionante como o anjo, já sabendo tudo que Maria ia passar, já começa falando: não tema, não tema. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quantas vezes você já teve uma crise de ansiedade porque você está com medo? De verdade. Você está com medo. Mesmo você sabendo que só dura 15 minutos, é terrível para quem sente. O medo: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Medo do futuro. Quantas vezes você ficou apavorado porque algumas demissões começaram a acontecer e você falou: vai chegar até minha porta. Eu me lembro também da pandemia. Você não sabe. A Dani, quase que eu amarro a mão dela no carrinho, porque mulher mete a mão em tudo. E eu estava com medo. Fui com a minha esposa no supermercado. E eu, na minha cabeça, Covid estava em tudo quanto é lugar. E estava. Ela ia andando com o carrinho. E ela pegava para ver, olhava, que mulher gosta disso. Antes de comprar, ela fica olhando. Não sei se o produto fala com ela. Está o preço lá. Ela fala assim: oi, tudo bom? Pode me levar, estou legal. E eu olhava ela pegando, botando a mão em tudo. Eu falava: Deus do céu. Teve um dia que eu falei: eu vou atrás de você, deixa que eu coloque a mão. Você só fica carregando o carrinho aqui. A gente só escutava morte. Vocês lembram disso? Só morte, morte. Tem uma hora que você começa a sintomatizar tudo. É evidente que foi um dos tempos mais terríveis da nossa nação. Todo mundo perdeu alguém. Todos nós perdemos alguém. Só que depois a gente ficou com medo de viver. Sem falar que a gente começou a tratar o luto 1 ano depois da pandemia, porque as pessoas estavam lutando para sobreviver. E depois que sobreviveram, começaram a sentir saudade de quem se foi. Alguns não se recuperaram até hoje. Medo. O anjo fala: alegre-se, favorecida, eis que você foi a escolhida de Deus para gerar. Talvez você se pergunte: pastor, por que você fica pregando a mesma palavra quase um mês inteiro? Um rapaz falou: pastor, você só fala sobre arrependimento. Ele disse: o dia que você se arrepender, eu mudo. Talvez esse mês todo eu esteja falando porque você está com medo. Você está fugindo de algo que Deus tem para você. E às vezes, quando você escuta uma única vez, você não dá muita atenção. Mas você escutando várias vezes, Deus falando com você, talvez em algum momento você fale: Senhor, essa palavra foi para mim. Seu nome será Jesus. Parece que o anjo está dando o destino, mas isso não invalidaria o processo.
Deus está gerando algo novo. Uma menina simples carregando um pedaço do eterno. Na verdade, o eterno, ele se esvazia, mas é Deus. Uau! Maria aceitou participar do sonho de Deus. Hoje eu não vou me demorar não, porque a minha intenção não é falar muito para te convencer. Hoje vai ser uma palavra bem rápida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a participar do sonho de Deus? E permitir que Ele cresça dentro de você e que passe por todos os processos necessários? Quem disse que vai ser doloroso? Alguns são, outros não. Outros são incríveis. Alguns são curados no meio de uma dor, outras no meio de uma alegria. Esses dias eu e a Dani, nós choramos muito em casa. Hoje a Dani chorou mais um pouquinho, porque a gente está muito alegre. Você sabe qual é uma das minhas maiores alegrias? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei aqui. Vou estar levantando um pastor. Uau! O André, que não conhecia Jesus, que não tinha pai, encontrou o Salvador, e hoje eu tenho o privilégio de reconhecer um pastor. É incrível isso para mim. Isso para mim é um milagre. É uma das minhas maiores alegrias. É falar: Senhor, estou cumprindo o meu propósito. Dei seguimento a algo que eu aceitei anos atrás. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz. Por isso vocês falam: pastor, se pudesse um dia todo mundo. Eu estava falando: Dani, a gente está passando pela melhor fase, porque agora a gente está dizendo: uau, Deus está expandindo e trazendo cuidado. Sabe, você vai receber uma das alegrias tremendas, é quando você vê alguém que você cuidou chegando a um lugar de honra. Acho que tem uma hora que Maria fala: uau, olha o que está acontecendo. Eu fico imaginando a presença de Deus sobre ela. A minha esposa, ela ia pregar hoje, mas ela ainda está meio rouca. Ela falou uma palavra que eu falei: isso aí é para pregar um mês. Ela disse sobre o canto de Maria, porque ali quando ela começa a cantar, ela já não é a Maria de Nazaré, ela é Maria, mãe de Jesus. Ela já está diferente. Quando o chamado começa a nos invadir, eu não sei explicar, mas a gente é diferente, porque a gente se conecta com aquilo que a gente nasceu para ser. Quando você começar a se conectar com aquilo que Deus te fez para nascer, uau, vai ser extraordinário, vai ser surreal, porque você vai ajudar muitas pessoas. Aí você fala: pastor, mas você já ungiu apóstolo? Sim, ungi em outra igreja. Você já ungiu pastores? Sim, mas eu estou falando aqui, do lugar que começou com 12 pessoas, do lugar que só tinha uma visão. Agora, essa visão está expandindo, porque a gente vai começar a ter netos, bisnetos espirituais. Você já pensou o dia que a gente ungia um pastor que chegou hoje na igreja como uma criança? Imagina uma criança, o Joãozinho, filho do JP, perturbadinho para tudo quanto é lado. Imagina ele um dia. Olha que privilégio é esse. Uma criança cheia do Espírito Santo. Uau! É por isso que você tem que gerar discípulos, porque você vai ter uma alegria tremenda quando você vê o outro crescer. Eu não entendo alguém ficar com inveja do outro.
Eu acho que os verdadeiros apaixonados por Deus aprenderam uma coisa: eu celebro as vitórias do meu irmão. A Bíblia diz que quando Isabel se encontra com Maria, o ventre estremece. Era para a gente se sentir assim, porque cada vez que você cresce, eu cresço junto. Eu estava pensando, Deus, obrigado por eu reconhecer a minha esposa, 16 anos comigo no ministério. Minha esposa nunca foi minha acompanhante, sempre foi a minha parceira. A gente enfrentou lutas e missões, muitas, dormimos no chão, ela grávida, sem colchão. Ficamos dentro de van 13, 14 horas, dentro de voos terríveis, passamos por muitas coisas dentro do avião. Pegamos voo onde a porta ficava batendo. Ficamos passando fome em vários lugares, missões, onde a nossa comida só chegava às 2:30 da tarde. O privilégio de um marido de reconhecer a autoridade sobre a mulher, numa época onde parece que o homem quer destruir a mulher, eu acho isso extraordinário. Porque quando uma mulher é reconhecida como autoridade, e aquilo que ela já é, sabe o que está dizendo para todas as outras mulheres? Deus vai abençoar vocês também. Porque quando alguém é promovida, isso é uma onda. Vocês não têm ideia, mulheres, das forças que vocês têm. Olha que coisa linda, Deus escolhe uma mulher para começar toda a restauração de uma humanidade. Uma simples que recebe o chamado de um eterno. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se as mulheres pegarem essa palavra, os homens vão explodir, porque as mulheres são as maiores multiplicadoras de unção dentro da igreja. O dia que você entender, mulher, que existe uma graça em você, você vai começar a ser inimiga de Satanás. E à medida que você vai orar, Deus vai colocar quem está com você no lugar que jamais deveria ter saído. Estamos reconhecendo 15 anos de ministério. Hoje a Hope nasceu dos filhos benditos, mas o nome filhos benditos Deus não deu a mim. Deus não deu a mim, deu a pastora. 3 horas da manhã ela acorda, vou escrever um livro chamado Filhos Benditos. Todo o nosso ministério começou de uma revelação. Cadê as mulheres? Bota a mão no coração. Diz assim: Senhor, me dê uma revelação. Eu preciso de uma revelação para mudar toda a história da minha família, para mudar nações. A Bíblia diz que aquele que dá água para um profeta recebe galardão de... Cada vez que uma pessoa aceita Jesus na Hope, nos Filhos Benditos, seja onde for, Deus está colocando galardão sobre a vida da apóstola Daniele. Ninguém se torna, já é. Antes da fundação do mundo, Deus chamou. Apóstolo é o enviado. Enviado. Nós vamos pelas nações. Daniele, toda pesada, a gente ia fazer escola numa igreja onde só tinha imigrante, e tudo que eles queriam ouvir é green card nos Estados Unidos. A gente ia lá, ela toda pesada, grávida, cansada, andando pelas ruas. A gente pregava, as pessoas queriam ouvir: por favor, me dê uma palavra. E a gente não podia falar isso, porque senão a gente estaria mentindo. Entramos numa casa onde uma menina de 16 anos tinha tentado suicídio. A mulher olhou para nossa filha e começa a chorar, porque a Amanda tinha cabelo enrolado. Naquele momento a Dani rapidamente protege, como se alguma coisa fosse acontecer, e a glória de Deus vem sobre a casa e aquelas pessoas são tocadas. Será que você vai desistir porque você está pesada? Porque você está cansada? Você não acha que vão falar mal de você, Rodrigo, que vai ser pastor? Tenho certeza absoluta.
Alguém vai dizer que você não está preparado. Realmente você não está. Você nunca vai estar preparado para uma obra tão excelente quanto Cristo. É Ele que te chamou. É Ele que vai te ungir. É simples assim. Talvez vão dizer: Igor, Ana, o que é isso? Vocês estão assim com o pastor, hein? Era pastorzinho. Não, não tem nada a ver com a proximidade. Tem a ver com Deus, presença de Deus. Porque nós já tivemos aqui relatos. Quem não é de Deus, rapidamente. E Deus está fazendo algo tão tremendo que eu estou falando com vocês e estou lembrando do óleo aqui. Deus está fazendo várias pessoas virem e falar sobre aquilo que Deus vai fazer aqui. Talvez quando você vê as pessoas aqui no dia 30 sendo consagradas nesse chamado, seja um choque para você, que a sua vida inteira você está fugindo do seu chamado. Porque seu chamado não vai te custar muita coisa não, é tudo. A vida de Maria acaba, mas começa. Talvez seu chamado não seja ser pastor nunca, seja ser um dentista. Então seja o melhor. Só não seja medíocre, seja excelente, honre a Deus. Quer ser um astronauta? Seja! Não fuja disso. Por mais que você tenha que ficar rodando dentro de simuladores, mas seja. Não é tipo, você deu tudo errado, vem ser pastor. Não é assim. Seja um juiz, seja um advogado, mas não fuja da sua vocação. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Seja um piloto de Fórmula 1, seja alguém no futebol, não sei, só não fuja da sua vocação. Porque os problemas virão, as dificuldades virão. E você não pode fazer como Jonas, fugindo, como se Deus não te encontrasse. Você não adianta, você vai para onde? Para onde você vai? Tony, você vai fugir até quando? Para onde você vai que Deus não vai estar? Aonde você pode ir que Deus não vai estar? Ele é mais importante do que a próxima batida do seu coração. Nenhum de vocês, por mais esperto que seja, vai conseguir fugir do Criador, daquele que te fez e do propósito que Ele tem para você. A coisa mais inútil de alguém é morrer sem nem ao menos saber o que era o seu propósito. Maria, se fosse uma mãe solteira, teria morrido. Deus levanta um José, alguém que não é pai da criança, mas é um símbolo de paternidade. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Segura a mão do seu irmão e diga: escute bem, Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Diga para outro irmão: Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Eu queria orar por você. Na verdade, a gente tem orado por vocês. Eu queria que aí no seu lugar você se ajoelhasse mais uma vez e falasse assim: Senhor, eu quero lançar fora todo o medo que eu tenho. Eu sinto agora no meu espírito de verdade que tem pessoas aqui que precisam ser livres do medo. Talvez é algo que você não contou, que está sendo mais forte do que você, e que você precisa se livrar. Deixa eu te dar uma palavra para você que está escutando aí na sua casa. Não dá para você fugir para sempre. Eu comecei lendo o texto de Jonatas. Ele escuta a voz de Deus, mas ele foge da voz de Deus. Eu quero te dizer que você pode fugir para qualquer lugar, mas você só vai atrair tempestade. E nada vai dar certo para você. Eu sei que aceitar o chamado de Deus aparentemente é um pouco mais difícil, mais complexo, mas é extraordinário. Por isso que eu digo, não é por muito falar, porque o que você precisa fazer agora é orar ao Senhor e confrontar as suas motivações.
as suas motivações. Nada é tão difícil que Deus não possa tocar. Talvez você esteja debaixo de uma responsabilidade muito grande, dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. E é nessa hora que você é fortalecido pelo Senhor. Você não vai desistir, você não vai paralisar, porque isso não te pertence. Aquele que te chamou é fiel para completar. Se você aprender a chegar só mais um pouquinho mais perto de Deus, você vai ver o quanto é caloroso a sua presença. Quanto mais perto do fogo, mais o fogo te envolve. Quanto mais perto do fogo, o fogo te envolve. Chamado. Jonas estava fugindo de Deus, mas Deus vai ao encontro de Jonas. Maria não foge do chamado e Deus vem a seu encontro. Deus está indo a seu encontro agora, nessa hora, e tocando em você. Não é mais uma quarta-feira, é a quarta-feira de você lançar fora as suas preocupações, o seu medo, as suas dificuldades e colocar uma palavra em prática: esperança. Eu sei que existe algo de Deus para mim e eu ainda vou viver. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando você terminar aí com Deus, você vai procurar alguém, antes de sair, vai olhar bem nos olhos da pessoa e diga: essa palavra foi para você. Não saia daqui com nenhum medo. Que Deus abençoe vocês.